Senhor, a minha prece, eu venho aqui te pedir teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com emoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. E quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com emoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Se você precisa do perdão de Jesus, cante comigo esse trecho. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com emoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu não sei se você é um bom estudante ou um bom aluno. Já que a gente está falando desse tema de hoje, quanto tempo a gente demora para aprender, quanto tempo a gente toma para tomar uma lição, né? Eu trouxe algumas provas que eu vi e recebi de um amigo. Dá uma olhada nessas provas aqui, as respostas dos nossos queridos alunos. Prova de história, pergunta da prova de história. Tem alguém aqui que gosta de história? Deixa eu ver. Temos alguém aqui. Prova de história. Qual foi o regime político adotado por Benedito Mussolini? Resposta do aluno: professora, eu nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderei responder essa pergunta, mas me prontifico a ir à biblioteca para pesquisar qual foi o regime adotado por ele, né? Só espero que ele não pense que foi regime de, perder peso. Muito bem. Prova de literatura, esse aqui eu gosto muito. Alguém gosta de literatura aqui? Gosta de ler? Opa! Que tipo de sensações são descritas em Os Lusíadas, de Luís de Camões, né? O grande pai da língua portuguesa. Resposta do aluno: seriam sensações boas? Sensações ruins? Que sensações seriam estas? Ó Deus, eu me pergunto. E a professora responde: eu mereço. Estou tendo uma sensação tão ruim ao iniciar a correção dessa prova. Agora, essa daqui para mim é uma das melhores que eu já vi. Prova de biologia, né? A professora faz a pergunta:
Qual é a principal função do esqueleto, né? Está falando da estrutura óssea, né? Que nós temos. Resposta do digníssimo aluno. Espero que não seja da escola de Jacareí, né? Invadir o castelo de Grayskull. Acho que ele confundiu um pouquinho que esqueletos estavam se referindo, né? Duas provas de matemática para terminar, né? Quem que é bom de números aqui? Oh, 1 mais 1 é? Isso é bom mesmo, hein? Prova de matemática. Olha isso aqui, ó. Começou até bem, né? Depois foi parando, morreu enforcado. Não dá, né? Agora isso aqui alguém vai precisar me ajudar a ler, porque eu nem sei ler isso aqui, né? Mas vamos tentar lá. Hoje eu fiz um Google para como ler isso daí. Considere a cônica da equação x² mais 36y² menos 4x igual a 32. Por que precisa calcular alguma coisa que já tem resposta? Entendeu? É uma coisa assim que eu já não entendo, né? Mas tudo bem. Determine a sua equação canônica, seus elementos principais: foco, vértice. Nossa, foco eu pensei que era só coisa de filmagem, né? Mas vértice classifica. Olha, eu vou dizer, eu nunca usei isso aqui na minha vida. Nem sei se eu aprendi, eu acho que eu faltei na sala de aula desse dia. A professora respondeu, ou o aluno respondeu: você ganhou um descanso, vai corrigir a próxima prova. Aí a professora respondeu: obrigado, no próximo semestre eu corrijo a sua prova novamente. Muito bem, nós estamos aqui para aprender. E eu aprendi uma coisa na vida: quanto mais cedo a gente abaixar o orgulho um pouquinho, a gente vai sofrer menos na vida, né? Muitas vezes é difícil. Mas antes de entrar no tema de ontem, rever o tema de ontem e entrar no tema de hoje, eu quero ver os celulares. Quantos trouxeram o celular? Levanta o celular aí. Ô povo de Deus, levanta o celular. Eu vi tocando alguns aí. Isso. A gente vai agora mandar aquela mensagem, ou tuitar, ou qualquer coisa. Essa aqui, ó: estamos esperando por você. Vem pra cá você também. E hoje eu vou tirar uma foto, né? Todo dia eu posto uma foto junto. Eu vou tirar aqui do nosso logo do quebra-cabeça. E é o seguinte: a gente não tem ainda um nome para esse logo do quebra-cabeça. Então, se você quiser dar um nome, né, você pode ir lá postar no Facebook. Vamos fazer um sorteio, vamos dar um brinde, entendeu? Vamos dar um DVD para quem dá o nome mais interessante para o nosso logo. A gente vai dar. Deixa eu ver se eu consigo bater foto desse logo aqui. Colocar aqui no chão para ficar bonitinho, né? Aí, isso. Tirar meu pé da foto. Bati. Vamos colocar ela no lugar de novo. Deixa eu já postar, porque todo mundo tem que postar. Estamos esperando. Alguém já mandou? Tá digitando ainda? Então tá igual eu então. Por você. E vem para cá você também a resposta. Cadê aquela musiquinha do tic-tac, 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 tic-tac? Muito bem, a minha está indo. Bem, ontem nós vimos alguns pontos importantes no nosso estudo. Nós vimos que muitas vezes pelas quantidades de escolhas que nós temos, é difícil a gente saber que decisão tomar. Uma revista americana, melhor, um jornal americano falou que nós fazemos cerca de 35 mil decisões por dia. E a realidade é que muitas vezes nós fazemos coisas erradas porque não queremos sofrer em tomar a decisão correta. E vimos a questão da conveniência e fazer aquilo que é certo. Mas Deus nos chamou, Deus nos convida para fazer o que é correto e não o quê? O conveniente, não aquilo que todo mundo faz ou o que é mais fácil. Deus nos convida, nos desafia e espera que façamos aquilo que é certo. Infelizmente, Nabucodonosor, na sua arrogância, ele levantou uma estátua de ouro de cerca de 27 metros de altura, que é o equivalente a um prédio de 9 andares. Ele tinha recebido aquele sonho, um sonho que tinha 4 metais, 5 grandes impérios mundiais, e agora ele fala: não, eu vou ser eterno, e eu não vou ser só a cabeça de ouro. E ele faz uma grande estátua de ouro e pede que todos o adorem. Mas
o pedido dele vai em confronto direto com aquilo que a lei de Deus determina na Bíblia. E alguns jovens decidiram não se ajoelhar perante a estátua, mesmo sofrendo as consequências da morte. Esses 3 jovens eram Misael, Ananias e Azarias. E nós estudamos ontem que quando nós tomamos a decisão por aquilo que é correto e não por aquilo que é conveniente, porque para eles seria conveniente só abaixar lá e tudo bem, vou salvar minha vida, mas eles estariam quebrando a lei de Deus. Quando eu e você no nosso dia a dia, nas nossas decisões, tomamos a decisão de sermos corretos, segundo a palavra de Deus, nós somos o quê? Notados. E nós vimos isso ontem. Quando você faz aquilo que é correto, você anda contra a correnteza, e por esta razão você é notado. Mas quando nós somos notados, nós vimos que também nós somos o quê? Testados. E aqueles jovens foram testados, falaram o seguinte: olha, se você não se ajoelhar, nós vamos dar uma segunda oportunidade, vocês vão morrer. E eles falaram: olha, pode tocar quantas vezes vocês quiserem, mas não vai precisar tocar mais nenhuma, porque a nossa decisão já foi feita, nós não vamos nos ajoelhar. E quando você é notado, é testado, com certeza, você será colocado em prova. Quando você faz aquilo que é correto, você será provado. Mas a certeza que nós temos é que em meio à prova, Deus estará conosco. Deus não prometeu que nós não enfrentaríamos provas ou dificuldades, mas prometeu que estaria conosco em meio às provas. E literalmente Deus esteve com eles dentro da fornalha. E o fogo que consumiu os soldados que jogaram aqueles 3 rapazes, não queimou nem um fio de cabelo de Ananias, Misael e Azarias. E Cristo estava e esteve com eles. Quando eu sou notado, quando eu sou testado e sou provado e permaneço fazendo aquilo que é correto, o nosso Deus é o quê? Exaltado. E foi isso que aconteceu. Nabucodonosor, ele exaltou o nome do Senhor, porque o Senhor proveu a liberdade, a libertação para aqueles jovens. Mas Deus, Ele não liberta, ou quando Ele é exaltado, Ele nos exalta também. E a maior exaltação que Ele vai nos fazer é quando nós finalizarmos a grande prova que é viver neste mundo de pecado. Ele vai levar-nos para o céu. E hoje o nosso tema é: quando é que você irá aprender? Antes de nós adentrarmos ao tema de hoje, eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça para falarmos com Deus. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos. Gratos, ó Pai, pela maneira que o Senhor tem conduzido este projeto à resposta, pelas vidas e pessoas que estão sendo tocadas, pelas músicas e pelas palavras aqui proferidas. Nós louvamos pela dedicação de alguns que viajam um longo percurso para estar aqui. Alguns nem conseguiram chegar, mas estão acompanhando via internet. E também queremos pedir uma bênção para aqueles que estão nos assistindo, seja aqui, seja no Texas, seja na Europa, seja em algum outro estado, que o Senhor também possa se manifestar, que os equipamentos possam funcionar, para que eles também possam ser abençoados por Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, é isso que lhe pedimos em nome de Jesus, amém. Um dos maiores autores cristãos é o pastor Max Lucado. Este homem é um homem abençoado por Deus e tem um dom de escrever. Em um dos seus livros, Trovão Gentil, ouvindo a voz, ouvindo Deus na tormenta, ele conta a história, a experiência que ele passou e que eu também já vivenciei. Ele conta a história de uma viagem de avião. Ele estava já algumas horas em voo, quando o piloto deu um anúncio: senhores, por favor,
apertem os seus cintos, porque entraremos numa zona de turbulência. Mas mais do que isso, você que está sentado, você que está em pé, sente-se agora, porque vai ser forte. As pessoas começaram a se sentar, mas um jovenzinho, ele decidiu ficar em pé. O piloto foi notificado e ele falou mais uma vez: atenção, senhores passageiros, estaremos adentrando a uma zona de turbulência. Por favor, mantenham-se sentados com seus cintos afivelados. Acho que eu até decorei a frase já. Passou um tempo, aquele jovem não sentou. Aí veio o comissário de bordo e falou: por favor, eu estou pedindo para que você sente-se, para o seu bem. Aí ele falou: tudo bem, eu já sento. E passaram alguns instantes e aquele jovem não sentou. De repente, quando estava se aproximando a área de turbulência, vieram umas 2 ou 3 pessoas que trabalhavam ali no avião, seguraram aquele jovem e colocaram à força ele na sua poltrona, afivelaram o cinto e disseram: não saia daí. E ele falou e pensou naquele momento: até quando você vai demorar para atender a ordem? E ele faz logo em seguida uma aplicação: até onde você quer que Deus chegue só para captar a sua atenção? Deus está falando com você, Deus está falando comigo, mas muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Ele fala suave, ele vai falar um pouco mais grosso, vai falar de maneiras diferentes, porque ele quer chamar a sua atenção, porque a sua vida está em perigo. Mas quanto tempo, ou até quando, você vai se recusar a ouvir a voz de Deus? Por quanto tempo você vai ignorar o convite gentil de Deus? Hoje, nós vamos ver que Nabucodonosor era uma pessoa, um rei um tanto arrogante, que tinha uma certa dificuldade em ouvir e principalmente em aprender. Nabucodonosor foi aquele homem que invadiu Jerusalém, levou cativo várias pessoas, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E aquele rei pegou e falou: todos têm que agir desta maneira, dessa cultura, têm que comer da minha comida. E esses 4 jovens decidiram não fazer o que o rei ordenava. E por um período eles foram colocados em prova. Mas ao final daquele período, eles foram 10 vezes melhores do que os outros que estavam competindo com ele, que seguiam e seguiram o estilo proposto pelo rei. O rei poderia ter aprendido: opa, o estilo do Deus é mais forte. Mas não, ele não aprendeu. No capítulo 2 de Daniel, ele tem um sonho, ele não sabe o significado do sonho, chama os magos e nada desses magos responderem. Ele dá uma ordem para matar todo mundo. Nisso Daniel pede tempo, busca Deus, Deus responde, e Deus revela não só o sonho, mas a interpretação do sonho. E no final, Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é poderoso, e naquele momento ele poderia aprender a lição que o Deus Criador, o meu e o seu Deus, é aquele que tem poder sobre tudo, e que eu devo submeter a minha vida a Ele. Mas por ser uma pessoa arrogante, por ser uma pessoa teimosa, ele se esquivou de Deus, e não quis saber de Deus. Tudo bem, não quis aprender a lição. Entramos no capítulo 3 de Daniel, história que estudamos ontem. Misael, Ananias e Azarias, eles não se deitaram, não se curvaram perante a ordem do rei, de adorar a estátua de ouro. E o rei falou assim: então eu vou jogar vocês na fornalha. Ele falou: pode jogar. E eles foram parar na fornalha e nada aconteceu. E Nabucodonosor termina: louvado seja o Deus de vocês, o Deus de vocês é poderoso. Ele já deu 10 vezes a capacidade, ele já deu a revelação do sonho, e agora libertou da fornalha ardente. Louvado seja o seu Deus. Mas sabe o que acontece? Nabucodonosor não aprendeu a lição. E quando eu leio a história de Nabucodonosor, muitas vezes eu me vejo nessa história.
Muitas vezes eu vejo pessoas que vêm até mim para conversar. Você tenta explicar, você tenta ajudar, mas aquela pessoa continua no seu caminho. E o capítulo 4 do livro de Daniel, ele conta a história de como Nabucodonosor teve que aprender a lição. E queridos, saiba de uma coisa: Deus vai se fazer audível a nós. A questão é quão alto nós queremos ouvir a voz dele. Vou repetir: Deus vai se fazer audível a nós. A questão é quão rápido ou quão forte nós queremos ouvir a voz de Deus. É interessante que o capítulo 4 do livro de Daniel não foi escrito por Daniel. Foi escrito, sabe por quem? Pelo próprio Nabucodonosor. E começa da seguinte maneira. Os primeiros versos nos dizem o seguinte: o rei Nabucodonosor a todos, de todas as raças, cores e crenças do mundo, paz e prosperidade a todos. É um privilégio contar a vocês os grandes milagres que o Deus Altíssimo fez por... E ele continua: seus milagres são impressionantes, as suas maravilhas surpreendentes, seu reino dura para sempre e seu governo soberano é eterno. Nabucodonosor começa a louvar a Deus. O capítulo 4 é o testemunho de Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel não foi somente escrito por Nabucodonosor, mas é o próprio relato da sua conversão. É como se eu tivesse a capacidade de, quem sabe, trazer Nabucodonosor, o rei da Babilônia, se estivesse vivo hoje, aqui no Dom Pedro, e ele contasse como se converteu. Ele conta a história dele. Quem sabe ele contaria a história quando ele sitiou Jerusalém e trouxe Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele contaria a história do sonho que ele teve com a estátua. Contaria a experiência da fornalha. Lições essas que ele não aprendeu. E agora ele chega no capítulo 4. E ele começa a contar a última lição, a voz mais audível que Deus se fez, para que ele escutasse a voz de Deus. E o que aconteceu? Daniel 4, versos 4 a 7. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo no meu palácio, mas eu tive o quê? Opa, sonho? Peraí, está lendo Daniel 2? Não, é Daniel 4. Quase um pesadelo que me deixou abalado. Bem, ele já havia passado por essa experiência, sim ou não? Sim ou não? Mas o que ele fez? Olha aqui Nabucodonosor: mandei buscar todos os sábios da Babilônia para que interpretasse o sonho. Ô Daniel, você não já passou? Ô Nabucodonosor, você não já passou por isso? Você não já chamou uma vez os sábios e eles não falaram nada? É, né? E olha o que aconteceu. Quando todos estavam reunidos, quem? Aqueles magos, encantadores, astrólogos e adivinhos. Contei-lhes o sonho, mas ninguém conseguiu dizer o quê? Puxa vida, será que ele não aprendeu a lição? Ele já tinha tido um sonho. Ele já tinha tido a experiência desse bando de pessoas não darem a resposta ao sonho dele. Mas de novo, ele erra da mesma maneira, chamando as mesmas pessoas. E aqui vem uma frase importante que depois você pode twittar aí, colocar no seu Facebook, mandar para alguém. E é uma frase porque ela faz um trocadilho. Errar é... Está devagar hoje, vocês estão cansados? O que aconteceu? Nossa, o que está acontecendo? Estou sentindo vocês devagar aí e tal. Ânimo, vai, levanta o bracinho assim, faz exercício aí. Acho que faltaram cantar ao povo, quando estava cantando não estava aqui ainda. Errar é... Mas persistir no erro é afastar-se de Deus. Vocês já pensaram que era outra coisa, né? Errar é humano, mas persistir no erro é afastar-se de Deus. Bem, quando Nabucodonosor chamou seus sábios, eles não resolveram? Quem vocês acham que ele chamou? Daniel. Daniel entra na história.
Daniel entra na história. E agora Nabucodonosor começa a contar o sonho a Daniel. Dessa vez, ele nem pediu para Daniel adivinhar, ele simplesmente começou a contar o sonho dele. E o sonho dele foi o seguinte: eu sonhei com uma alta árvore. E essa árvore foi crescendo, 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 e essa árvore podia ser vista de todos os lugares do mundo. Esta árvore era a mais alta do mundo. Esta árvore provia refúgio, alimento para os animais. Esta árvore era o centro do mundo. Mas eu vi no meu sonho um anjo que veio com um decreto divino: derrubem a árvore, cortem seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos, que os animais que estejam embaixo morram, espantem os pássaros dos seus galhos, mas deixa o toco, as raízes, preso com ferro, em bronze, junto à relva do campo. E para traduzir, para falar literalmente como terminou Nabucodonosor de contar o sonho, ele disse o seguinte: a voz do anjo: deixem que ele seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente de capim com os... que ele perca a mente e seja como um animal, e assim seja, até que se passe o quê? 7 tempos. Nabucodonosor contou o seu sonho para Daniel, e chega e diz: Daniel, qual é a interpretação desse sonho agora? Qual a interpretação desse sonho? Você já teve um sonho e queria ter interpretação? Daniel tinha essa capacidade, esse dom. Mas a resposta de Daniel ao rei apresenta pelo menos 3 lições importantes para nós. Primeira lição: não importa quão difícil seja a mensagem, o servo de Deus precisa o quê? Apresentá-la. Queridos, não pense que eu tenho a maior alegria como pastor de muitas vezes ir na casa de alguém e falar: olha, você está errado. Pelo contrário, isso me dá uma dor de barriga. Eu oro, Senhor, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Hoje eu recebi uma ligação: pastor, falei, filha, o que está me pedindo está errado. E foi difícil falar para ela isso. Eu não gosto de ofender as pessoas. Quem gosta? Quem gosta de ter pessoas com a cara virada para você? Alguém gosta aqui? De fazer inimigos? Alguém gosta de você chegar para a pessoa e falar: olha, sabe o que é? E você tenta chegar com todo jeitinho. Ninguém gosta. Mas se você é um servo de Deus, mesmo que isso seja desconfortável, você precisa o quê? Apresentar e dizer a mensagem de Deus. Essa é a grande e primeira lição que eu tiro da resposta de Daniel. Segunda grande lição: não importa quem a mensagem é endereçada, ela precisa ser apresentada com amor. Sabe, a mensagem de Daniel, a interpretação daquele sonho era muito dura. Ia ser uma porrada na cara do Nabucodonosor. Imagina você pegar um taco, um pedaço de madeira e bater em alguém. A mensagem de Deus para Nabucodonosor era dessa. Mas Daniel, ele foi o quê? Sensível e tentou apresentar com amor. E eu e você devemos tratar as pessoas e apresentar a mensagem de Deus, e muitas vezes a correção, de que maneira? Com amor. Daniel, ele poderia estar pulando de alegria. Ah, você destruiu meu reino, né? Você queimou minha casa, você me trouxe cativo, você fez um monte de coisa comigo. Agora, agora chegou minha vez de pagar. E descontar a raiva dele. Como ser humano, eu acho que quem sabe passou isso na cabeça de Daniel. Mas um servo de Deus, um filho de Deus, ele não vai agir dessa maneira.
E terceira e última lição que eu tiro: o servo de Deus desejará que a graça divina se manifeste e um milagre ocorra. A pessoa que ama a Deus vai amar o próximo e vai confiar que Deus vai operar um milagre. Bem, vamos para a interpretação? Quantos querem saber a interpretação do sonho? Deixa eu ver. Quantos já tinham lido esse sonho? Alguns. Todo mundo conhece aquele sonho, né, da estátua, né? Mas esse poucos conhecem, não são muitos. Começa o seguinte: Daniel, Beltesazar, ficou tão apavorado por um momento que nem conseguiu o quê? Ele começou a bater as pernas. A mensagem era o quê? Dura, pesada. Que ele não sabia como agir. A ponto que o rei falou o seguinte: Beltesazar, disse o rei, fique calmo. Não deixe que o sonho e a interpretação Nabucodonosor teve que falar: Daniel, eu estou vendo que não é coisa boa. Sabe quando você chegar no médico, o médico você começa a enrolar, já fala, já não tem coisa boa aí. O problema é que muitas vezes os médicos não tem muito trava na língua, né? Ele nem prepara muitas vezes, sai falando, né? Blá, blá, blá. Ó, você tem mais 6 meses de vida, tá com câncer e... como assim, né? Nem começa a preparar, né? Igual aquela história do gato que subiu em cima do telhado, lembra? Depois eu conto para vocês. Mas bem, não deixe que o sonho e a interpretação o assustem. E agora vem a resposta de Daniel: meu senhor, disse Beltesazar, gostaria que esse sonho fosse sobre os seus e a interpretação para os seus adversários. Olha como Daniel falou. Ele poderia dizer: você vai colher aquilo que você plantou. Tá vendo? Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Você brincou com meu Deus, agora toma. Bem feito. Ele não agiu dessa maneira, porque ele não tinha veneno na sua boca. O que ele fez? Senhor, o meu desejo, a minha oração é que aquilo que eu fosse falar para você fosse a mensagem que Deus estivesse dando para os seus inimigos, os seus adversários. Daniel foi gentil em suas palavras. E tem um provérbio japonês que eu gosto muito. Uma única palavra o quê? Pode aquecer 3 meses de inverno. A Bíblia coloca a gentileza da seguinte maneira: Provérbios 15, verso 1, nós lemos o seguinte: a resposta moderada neutraliza mas a língua afiada põe o quê? Mais lenha na... E eu vou dizer uma coisa para vocês: como a gente tem gente que quer ver o circo pegando fogo. Oh meu Deus, se eu pudesse eu batizava a língua de muita gente. Não, se eu pudesse eu amputava a língua de muita gente. Isso aqui é a parte humana falando, desculpa irmãos, perdão sempre. Eu estou pregando aqui, eu tenho que perdoar, perdoa-me. E agora Daniel começa a explicar, dar a revelação daquele sonho. E Daniel começa a dizer: ó rei, a árvore que você viu e que cresceu e ficou tão alta que o topo alcançava o céu é o Senhor, ó rei. Vossa majestade é a... Assim como Deus havia revelado que a cabeça da estátua, que era feita de ouro, representava Nabucodonosor e o império de Babilônia, agora, aquela árvore, aquela gigantesca árvore, era o próprio quê? Rei. E Daniel começou a falar: rei, você cresceu, você fez o império crescer, você é o império mais poderoso, quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas dependem do seu império? Mas rei, tem maldade no seu coração, porque o Senhor não está ouvindo a voz de Deus, e Deus está tentando falar com você, rei. Deus falou com você, sabe, quando a gente teve aquela prova dos alimentos, naquele momento você reconheceu que o estilo de Deus era melhor. Por que você não já aceitou Deus ali? O rei,
Quando você teve aquele sonho, você lembra, rei? E você não sabia o que era aquele sonho, e você mandou chamar todo mundo, ninguém deu a resposta, rei. E você mandou matar todo mundo, e depois, pela graça de Deus, eu trouxe a resposta. E você reconheceu que Deus é poderoso. Você poderia ter aceitado e abraçado a mensagem de Deus naquele momento, mas você não deu ouvido, rei. Pelo contrário, a sua arrogância subiu tanto, que você mandou construir uma estátua de ouro. Seu reino não vai passar, não é só a cabeça, é a estátua toda. E Deus operou algo sobrenatural. Os meus 3 amigos, Misael, Ananias, Azarias, foram jogados dentro da fornalha, e nada aconteceu com eles, e você exaltou a Deus, mas você não tomou uma decisão. Você continuou no seu caminho mau. Por essa razão, rei, uma ordem foi dada do céu. E enquanto Daniel falava, eu posso imaginar a expressão e a preocupação e o pensamento de Nabucodonosor. Rei, quando o anjo recebeu a mensagem para dar esse decreto, ele estava dizendo o seguinte, que era para tirar você do poder. Mas não era para arrancar a raiz, porque você vai voltar ao poder, rei, mas você vai ficar 7 anos sem estar no poder. Ô rei, tudo bem, é uma férias, quem não precisa de férias? Quem não precisa de férias aqui? Eu sei que tem alguns professores aqui que estão de férias, né? Alguns funcionários, inveja santa, né? E eles postam lá, estou aqui nas termas da água quente, na piscina, estou aqui, estou ali. Outros estão na praia. Pastor, estou assistindo o senhor aqui da praia, né? Que faça muito frio. Brincadeira, estou orando para que faça muito calor. Rei pensou, vai tirar umas férias. Não, rei, não vai ter férias não, sabe por quê? Você vai se tornar como um animal. Durante 7 anos, você não vai ser rei, você não vai ser ser humano, você vai comer capim igual o boi come, seu cabelo vai crescer, suas unhas vão ficar como de águia. É isso que vai acontecer com você, rei. Mas Daniel não termina por aí, porque ele tem a gentileza, ele tem o amor nas palavras, mesmo duras, mas com amor. Ele faz um apelo ao rei. Daniel 4:27. E este apelo é o seguinte: portanto, ó rei, aceite meu conselho, abandone seus e comece a viver diferentemente. Deixe essa vida e viva com justiça. E cuide dos necessitados e desamparados. Só assim o Senhor continuará a viver tranquilo. Rei, esse sonho que Deus lhe deu não precisa se tornar uma realidade. Este sonho é condicional. Se você continuar no seu caminho, da maneira que você está plantando, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Se você continuar no seu caminho dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o trono, você vai se tornar um animal durante 7 anos. Porém, se você ouvir a voz de Deus, se arrepender, esse sonho não vai se tornar realidade, e você vai viver feliz para sempre. Rei, aceita o meu conselho. Daniel naquele momento ele não orou para que o rei se tornasse um animal, mas Daniel orou naquele momento para que o rei pudesse obedecer e escutar a voz de Deus. E Nabucodonosor pensou, e sabe coisa bonita? Ele mudou, mas a mudança dele não durou muito tempo, porque não foi uma conversão verdadeiro e legítimo, foi só um medo das consequências. Ele teve o que? Um
remorso. Quando a pessoa foca nas consequências e não no pecado, ela tem remorso. Agora, quando a pessoa foca no pecado, no erro, ela tem o quê? Um arrependimento verdadeiro. Não passou 12 meses, o coração do rei se encheu, a arrogância dele subiu a cabeça. E sabe o que aconteceu? Ele ficou louco. E você pode ler o capítulo 4. Durante 7 anos, ele ficou louco. Comia com os animais. As suas unhas cresceram como de águia. Seu cabelo cresceu. Ele viveu muito pior que o andarilho. Ele se tornou um animal. Até onde você quer que Deus chegue só para captar a sua atenção? Essa é uma pergunta extremamente importante. Eu quero falar com vocês, queridos. Sabe, você não está aqui por acaso. Porque nos planos de Deus não existe acaso, existe providência. E Deus está te dando esta oportunidade, esta noite, para tomar a decisão. Deus nessa noite está falando a você, meu querido amigo, minha querida amiga. A mensagem de hoje é uma mensagem de advertência para você. Filho, você não fez a sua decisão ainda. Você não tomou a sua decisão ao meu lado ainda, por quê? Eu já mandei vários pastores falarem contigo. Eu já coloquei livros para vocês lerem. Eu já te dei pessoas ao seu redor para falar de Deus, mas você continua com o seu ouvido tampado, fechado. O que será necessário fazer para que você me ouça? Você pode perguntar, mas pastor, será que Deus então está obrigando a eu tomar um rumo que eu não quero? Cadê minha liberdade? Deus não está limitando a sua liberdade. Pelo contrário, Ele quer que você a tenha. Ele quer que você tenha o poder de escolha. Porque se você continuar na vida que você está levando, você não tem escolha, você vai para a destruição. Esta frase me fez pensar muito. Ele, Deus, fará se ouvir. Ele fará se ouvir claramente e nitidamente, para que você tenha a oportunidade de escolha. Porque se você não ouvir a voz dele, como você pode optar por ele? Se ninguém ouvir, como é que alguém pode escolher? Deus, Ele quer que você ouça. Deus quer que você escute, para que você possa analisar as suas decisões, para que você possa ter certeza da escolha que você está fazendo. Deus não quer infringir na sua decisão, mas saiba que Deus quer que você esteja com Ele no céu. Sabe por quê? Porque você é filho, é filha de Deus. Sabe, eu estou com uma filhinha que na semana que vem vai fazer 5 meses. Sabe, é tudo. É tudo. A última coisa que eu quero é machucar ela. Muitas vezes dá vontade de apertar, de morder. Mas a última coisa que eu quero é vê-la sofrendo. Todo dia eu oro pela minha filha, toda madrugada, que Deus abençoe ainda nos estudos que ela vai ter, nas escolhas que ela vai fazer. E hoje até orei para Deus, eu não sei se o Senhor vai voltar, eu espero que o Senhor volte, mas se o Senhor não voltar até lá, coloque um homem bom na vida da minha filha, que a faça feliz. Sabe por quê? A última coisa que eu gostaria é de ver a minha filha sofrendo. Você é filho e filha de Deus. A última coisa que Deus quer fazer é ver você sofrendo, porque o seu sofrimento traz pesar ao coração de Deus. Veja o que 2 Pedro 3, verso 9 nos diz: Deus não está atrasado com a sua promessa,
como alguns pensam. Ele está se segurando, ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Sabe por que Deus não voltou ainda? Porque se ele voltasse hoje, ele saberia que talvez você não iria com ele. Você não iria com ele. Você não iria com ele. Porque você não entregou a sua vida por completo a ele ainda. E é por isso que ele está demorando, atrasando, se contendo, segurando, porque ele quer ver você no céu. Deus quer ver você no céu. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Sabe o que é interessante nesse texto? É que na época que ele foi escrito, as pessoas não batiam a porta. Não era costume bater a porta. Você sabia disso? O pessoal, eles gritavam: ô fulano, você tem sal aí? Eles falavam o quê? Gritavam. As pessoas não batiam a porta. Hoje nós temos campainhas, mas naquele tempo não se batia a porta. Só podia, em uma circunstância, bater a porta: quando era de extrema urgência. Se a vida da pessoa estivesse em perigo, se o incêndio estivesse ocorrendo, se os ladrões estivessem vindo, a pessoa deveria bater na porta, e a porta seria o alarme de que algo muito sério, muito importante estava acontecendo, e que a pessoa precisava se ligar. E o que a Bíblia diz? Eis que estou batendo a porta. Ao Deus dizer que está batendo a porta, está falando: é algo sério. Eu quero fazer um milagre em sua vida. Eu quero te transformar. Falta pouco tempo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer essa transformação. Me aceita. Para de brincar. Me aceita. Falta pouco tempo. E se você não tomar decisão agora, não tomar decisão hoje, se você postergar mais um dia, quem sabe você não terá mais oportunidade de escolha. Ah, pastor, mas eu preciso tanta coisa mudar. Deus não quer que você mude nada. Presta atenção no que eu estou falando. Deus não quer que você mude nada. Deus quer que você venha do jeito que você está. Deus quer que você venha do jeito que você está. Deus quer que você venha do jeito que você está, para que Ele possa fazer a transformação. Não sou eu que faço a transformação, não é você que faz a transformação, mas é Ele. Sabe, eu sei que aqui tem pessoas que nunca entregaram a sua vida a Jesus ainda. E é para vocês que eu quero falar agora. O que está acontecendo? Por que essa demora? O que é que você vai precisar passar, vivenciar, para que você possa ouvir a voz de Deus? Tome a decisão agora. Deus está falando com você, trabalhando com você. Por que demorar? Eu sei também que neste grupo há pessoas que já entregaram a sua vida a Deus, mas se afastaram. Mas por alguma razão estão aqui nesta noite. Eu quero dizer para você, hoje é o dia. Hoje é o dia de voltar. Não deixe para amanhã. Não espere sofrer. Não espere passar por dificuldades. Não espere Deus falar alto para você acordar. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, porque Deus permite que nós soframos
para que nós possamos ficar sensíveis à voz dele. Ele não traz sofrimento a ninguém, mas ele permite, porque só assim você vai ouvir a ele. Mas eu também sei que neste grupo há pessoas que vivem aqui na igreja, quem sabe nasceram aqui na igreja, foram criados na igreja, mas não vivem um cristianismo verdadeiro, vivem um cristianismo de fachada. E eu gostei desse imagem, olha que imagem interessante, tudo de mentira, uma igreja de mentira, uma pessoa de mentira, com seu terno, gravata, calça, Bíblia nas mãos, mas vivendo o quê? Uma mentira. Você está enganando quem? Nesta noite é a noite do milagre. E o milagre não é emprego. O milagre não é uma cura de uma doença. O milagre que Deus quer operar nesta noite não é simplesmente trazer paz num casamento ou num relacionamento que está desfazendo. Deus quer fazer o maior de todos os milagres. E qual que é, pastor? É ressuscitar alguém? E olha que essa semana alguém foi ressuscitado aqui. E é um milagre. Mas isso não é o maior milagre. Sabe qual é o maior milagre? O milagre da transformação. É a pessoa nascer do alto e ser transformada. É a pessoa aceitar Jesus Cristo. Nicodemos teve essa conversa. Ele vivia na igreja, mas ainda não havia passado por esse milagre. Outras pessoas que se lidaram com Jesus nunca haviam passado por esse milagre, e alguns estavam afastados. E Deus aceitou todos, e chamou a todos, e abraçou a todos, e transformou a todos. Nesta noite, eu quero convidar você a tomar uma decisão. Você não precisa trilhar o caminho que Nabucodonosor trilhou. Deus foi falando com ele, trabalhando com ele, mas ele não foi ouvindo a voz de Deus. Mas sabe o que é bonito? É que depois que ele passou por aquela experiência dolorosa, ele aceitou a Deus. E é por isso que o capítulo 4 é o testemunho de Nabucodonosor e da sua conversão, da sua entrega. Você não precisa passar por isso. Você pode fazer a sua entrega hoje e agora. Por isso eu quero fazer 3 apelos antes que o Jean Anderson cante para nós. Eu quero fazer um apelo para aqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus, aqueles que nunca publicamente declararam a sua vida a Jesus através do batismo. Alguém que nunca foi batizado? Alguém que? Temos uma pessoa, 2 ali. Mais alguém? 3. Eu quero chamar vocês aqui na frente, porque eu quero orar com vocês. Eu não vou batizar vocês. Água, tem nem água aqui, não se preocupa não. Não vou jogar ninguém dentro do tanque. Não vou jogar ninguém dentro do tanque. Mas eu quero que vocês venham aqui à frente, porque eu quero orar com vocês. Você tem coragem? Vem aqui. Você que levantou a mão? Vem aqui. Você não está sozinho? Vem aqui, ó. Sai zero. Amém. 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 Há alguém aqui nesta noite que já foi batizado, já passou por essa experiência, mas quem sabe está longe de Jesus? Tem alguém que está longe de Deus, longe da igreja? Há alguém aqui? Eu quero chamar vocês, porque eu quero orar por vocês também. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Amém. Deus seja louvado. Olha que bênção. A palavra de Deus. Obrigado. Anderson, canta para nós. Mas enquanto ele canta essa música, eu quero falar com a igreja, aqueles que se falam, que se dizem cristãos. Se Jesus voltasse hoje, ele te levaria. Você está brincando de ser cristão? Ou você é realmente um filho de Deus?
Se você acha que precisa acertar alguma coisa na sua vida, enquanto ele canta esse milagre, que com a ajuda de Deus vai acontecer nessas pessoas que ainda não experimentaram o batismo, e aqueles que já estão afastados e querem ser consagrados a Deus. E queridos, se alguém quiser ser batizado, amanhã a gente enche esse tanque, a semana que vem, isso não tem problema. Nós estamos aqui para salvar pessoas. Eu estou aqui, o meu trabalho é salvar pessoas. Mandar para o inferno é trabalho para pessoas. E ficar, não pode se batizar. Isso não é o trabalho de Deus, nem do Espírito de Deus. O trabalho de Deus é transformação. E nós queremos oferecer para você. Mas você, querido irmão, eu quero falar, sabe, fundo do seu coração. Quando você fala, você é gentil. Quando você corrige, você é gentil. Você precisa ser transformado. Enquanto o Jean socando. Se você sente que você precisa ser transformado, vem. Você que está nos assistindo, também faça a sua decisão agora. Com a decisão desses. Para que Deus possa fazer esse milagre, Senhor.
nossa oração é que essa transformação possa ocorrer em nossa vida. Nós queremos aceitar o Senhor nesta noite. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Já resistimos por tanto tempo. Já passamos por tanto. Mas hoje ouvimos a Tua voz. Aceita-nos, Senhor. Aceita aqueles que ainda não tiveram a experiência de um batismo, de uma declaração pública que amam o Senhor. Abençoe aqueles que já fizeram essa declaração, mas porque, por uma razão ou outra, com certeza, por causa dos ataques de Satanás, não estão conosco, mas hoje tomaram a decisão para voltar. Senhor, abençoe também os nossos irmãos, que dia após dia, ano após ano, têm vindo à Tua igreja, mas precisam dessa transformação também, desse milagre. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos transforma. Cuida de nós. Nos leve em segurança na certeza que os nossos pecados foram perdoados e que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E amanhã nos traga para mais uma vez escutarmos a resposta que o Senhor tem para a nossa vida. Nos abençoe, Pai. Abençoe também quem está nos acompanhando via internet, seja aqui próximo ou longe. Que a Tua graça possa acompanhá-los também. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, no nome daquele que veio e se tornou como um de nós, caminhou entre nós, foi indignamente acusado e condenado e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e muito em breve irá voltar. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.